Esses dias eu recebi a seguinte mensagem numa caixinha de perguntas. E eu achei essa pergunta tão interessante que eu resolvi trazer aqui para todo mundo, para que mais pessoas pudessem ter acesso a essa informação. Então vamos entender agora como o canabidiol pode atuar na redução da dor e da inflamação, mesmo que ele tenha baixa afinidade aos receptores canabinoides, ou seja, ele não atua diretamente pelos receptores CB1 e CB2. Vamos entender qual é esse mecanismo de ação? Então, bora! Para quem não me conhece, meu nome é Stephanie Souza, eu sou farmacêutica, neurocientista e especialista no uso medicinal da cannabis. Então, eu fiz um esquema aqui para que a gente entenda, né, a ação desses fitocannabinoides no nosso organismo, tanto no sistema endocannabinoide como em outros receptores, né, moléculas, enzimas, transportadores, que fazem parte do que a gente chama de sistema endocannabinoide expandido. Então, o THC e o CBD, que são os dois principais fitocannabinoides, eles têm ações diferentes nos receptores canabinoides clássicos CB1 e CB2. Como assim? O THC ele vai ser um agonista parcial desses receptores, então a atividade farmacológica dele se dá principalmente pela interação e ativação desses dois receptores, CB1 e CB2, mas o canabidiol ele já não tem essa mesma afinidade aos receptores canabinoides. Então ele não age diretamente pelos receptores CB1 e CB2, mas mesmo assim ele tem uma atividade de agonista inverso, ou seja, ele vai diminuir a ativação desses receptores pelos agonistas, como é o caso do THC, de uma maneira que a gente chama modulador alostérico negativo, ou seja, ele se liga em outro lugar do receptor e mesmo assim consegue modulá-lo para baixo, ou seja, diminuir a ativação e atividade desse receptor. E a gente sabe que os receptores canabinoides estão amplamente distribuídos pelo caminho de transmissão do sinal doloroso, da dor, desde a periferia até o sistema nervoso central, Então, a gente percebe aqui que tanto no caminho ascendente da dor quanto no descendente existem opções como canabinoides para modular essa transmissão da dor, tanto para cima como para baixo. Mas, se aqui a gente tem receptor canabinoide, CB1 e CB2, e o CBD não faz sua atividade diretamente por esses receptores, como ele vai modular, então, o sinal da dor e da inflamação? Existem alguns artigos bem interessantes para falar sobre esse mecanismo de ação e eu escolhi dois para trazer aqui para vocês. O primeiro é esse de 2020, que fala sobre os benefícios de um extrato full spectrum de cannabis no tratamento da dor neuropática e da inflamação. Então ele traz essa figura que exemplifica os mecanismos de ação depois da ativação do receptor canabinoide tipo 1 ou do tipo 2, que vão estar presentes principalmente o CB1 no sistema nervoso central e o CB2 na periferia, principalmente nas células do sistema imunológico, e os dois, então, tanto central como perifericamente, vão diminuir a dor, a inflamação e a espasticidade pela inibição da adenilatociclase, ou seja, inibição da transformação de ATP em AMP cíclico. Mas a gente sabe que o canabidiol ele tem uma afinidade muito baixa aos receptores CB1 e CB2, que são os receptores clássicos canabinoides. Mas por ele ser uma molécula promíscua, ou seja, ele se liga a diferentes receptores, enzimas, proteínas transmembranas, ele tem diferentes alvos moleculares e por isso ele consegue, então, trazer a diminuição da dor e da inflamação por inibir ou
ativar esses diferentes alvos moleculares, como receptores vaniloides TRPV1, receptor órfão GPR55, adrenoreceptor alfa-1, receptores opioides, que são receptores acoplados à proteína G, né, que são os metabotrópicos, além dos canais iônicos, como NMDA, o canal de cálcio, né, outros receptores metabotrópicos, como é o caso do 5-HT1A, 5-HT2A, de serotonina, a enzima COX-2, que está relacionada com a formação de prostaglandinas, né, que são mediadores inflamatórios, e também está relacionada à quebra dos endocannabinoides, como a anandamida. Então, se a gente inibe essa enzima, a gente tem mais anandamida e menos prostaglandina sendo formada. Além disso, o canabidiol também vai ativar receptores intranucleares, como é o caso do pipargama, e receptores de glicina, de GABA, que também vão atuar aí no equilíbrio, né, entre os neurotransmissores excitatórios e inibitórios, que vão então trazer, né, essa diminuição da sensação da dor e também da inflamação. E esse é o segundo artigo que eu trouxe para comentar com vocês, que foca mais no mecanismo de ação do canabidiol no tratamento da dor. E olha que legal essa última imagem, onde eles resumem todos os alvos moleculares que foram, né, levantados aqui nessa pesquisa. Então, eles têm enzimas, transportadores, receptores metabotrópicos, canais iônicos, receptores ionotrópicos e receptores nucleares, né, com as suas respectivas porcentagens. Então, porque, pasmem, existem mais de 70 alvos moleculares diferentes para o canabidiol. Então, também essa pesquisa mostra, né, essa complexidade. Bom, eu espero ter ajudado com essa explicação. E se ficou alguma dúvida, já sabe, me manda aqui nos comentários que vai ser um prazer te ajudar. Um beijo e até a próxima!